Feliz sábado, igreja. Que Deus abençoe o seu sábado, que Deus abençoe o seu dia, a sua família, a sua casa. Vamos começar agora o nosso momento de adoração, cantando a música O Melhor Lugar do Mundo. O melhor lugar do mundo é quando você está perto de Deus. Não é sobre o lugar físico, mas é sobre a presença dEle. Que a gente possa, no início dessa manhã, convidar a Cristo, a Jesus, a estar perto de nós, para que Ele possa passar o dia com a gente. Então, na sua comunidade, você estará no melhor lugar do mundo, mas na sua casa, você também estará no melhor lugar do mundo. Aonde quer que você esteja, se Deus estiver com você, você estará no melhor lugar do mundo. Você pode ficar em pé, para a gente cantar juntos? Eu posso estar
Feliz sábado a todos. Vocês estão bem? Tudo em paz? Semana tranquila? Quantos tiveram uma semana tranquila, alegre, de calmaria? Quantos tiveram uma semana turbulenta, de dificuldades, de incertezas? Glória a Deus, porque nós temos um dia de refúgio, um dia de descanso, separado para a gente recarregar as energias, para a gente se reconectar com o nosso Criador. Amém por isso? Eu queria que você olhasse para a pessoa do seu lado agora, desse um feliz sábado, assim, bem feliz. Ainda que você não esteja transbordando de alegria, dê um abraço nele, dê um abraço nela. Talvez para alguns, esse é o único momento da semana em que essa pessoa está recebendo carinho, está recebendo amor. E igreja é isso, igreja é abraço, igreja é acolhimento, igreja é cuidado. A gente acabou de ouvir essa música que é muito especial, que diz: Deus cuidará de ti, em cada dia proverá. Sim, cuidará de ti, Deus cuidará de ti. Olhe para o irmão do seu lado e cante de novo. Deus cuidará de ti, em cada dia proverá. Sim, cuidará de ti, Deus cuidará de ti. E eu gostaria de te lembrar que o cuidado de Deus permanece para todo sempre. Lá em Êxodo, quando o povo de Israel se rebelou contra Deus e foi adorar um bezerro de ouro, quando Moisés desceu e esteve na presença de Deus, Deus falou: eu estou muito bravo com esse povo, eles estão muito desobedientes. Então eu vou fazer assim, eu vou mandar um anjo. Esse anjo vai acompanhar vocês, esse anjo vai livrar vocês do mal, esse anjo vai acompanhar vocês até a terra prometida, porque se eu estiver com vocês hoje, eu acho que eu mato todo mundo, então é melhor deixar um anjo cuidando de vocês. Mas Moisés pediu para Deus e disse: se a tua presença não estiver comigo, não tem por que eu continuar, eu prefiro parar por aqui. E a nossa caminhada aqui nessa terra não faz sentido sem a presença de Deus. Essa igreja não faz sentido sem a presença de Deus. A tua vida, o teu dia, as tuas dificuldades ou as tuas alegrias não faz sentido se não houver em todo o tempo a presença de Deus. E é isso que a gente busca, é a presença de Deus. E onde há a presença de Deus, há cuidado. Então eu gostaria de lembrar você que teve uma semana difícil, que está vivendo incertezas na sua caminhada. Hoje é um dia de lembrar: Deus cuidará de ti, em cada dia proverá. Sim, cuidará de ti, Deus cuidará de ti, amém? Feche os seus olhos para a gente ter um momento de oração com Deus. Querido Deus, Pai Todo-Poderoso, muito obrigada, Senhor, muito obrigada, porque a Tua presença traz calmaria, a Tua presença traz consolo. Talvez hoje o sábado tenha começado turbulento para alguns com dúvidas, para alguns com contendas, mas Senhor, nesse momento a gente invoca a Tua santa presença neste lugar, Pai. Que o inimigo não tenha poder de voz, não tenha poder para interferir nas nossas emoções, nos nossos sentimentos, Senhor, mas que a Tua presença, o Teu poder seja soberano nessa casa e na vida de cada um de nós. Senhor, purifique o nosso coração, purifique, tire de nós o pecado, tire de nós as impurezas, tire de nós a tristeza que talvez alguns tenham vivido durante toda essa semana. Nós estamos na Tua casa, Senhor, e quando a gente está na casa do Pai, a gente recebe abraço, a gente recebe consolo, e como é bom, Senhor, sentir a paz da Tua presença. Senhor, eu te peço bênção sobre essa orquestra que está aqui atrás, Pai. Que os Seus santos anjos toquem com eles, Pai.
Que a tua paz reine no coração e na mente de cada um deles, Senhor. E que a adoração seja direcionada única e exclusivamente para Ti. É tudo Teu, é tudo para Ti, é tudo para a Tua glória, Senhor. Nos apague neste momento e que a Tua luz brilhe neste lugar. E Senhor, para aqueles que entraram aqui com o coração aflito, talvez vivendo dias de escuridão, dias de vale, Senhor, muito obrigada porque o Senhor cuida. Muito obrigada porque o Senhor nos lembra que o cuidado soberano é Teu. E se a gente tem a presença de Deus, a gente não precisa de mais nada, Senhor. Muito obrigada pelo Teu cuidado, muito obrigada pela Tua graça. Muito obrigada por essa casa e por essa família. E em nome de Jesus eu entrego esse sábado nas Tuas mãos. Em nome de Jesus eu entrego a nossa voz. Eu entrego cada instrumento, eu entrego cada toque, que cada melodia seja soprada pelo Seu Santo Espírito e que chegue aos céus a nossa adoração e louvor suave a Ti, Senhor. Em nome de Jesus, esteja com cada um que está nessa igreja, Pai. Desde a técnica lá em cima, até a pessoa que está lá embaixo recepcionando, que o Seu Santo Espírito seja sentido de forma poderosa em cada um de nós aqui, Senhor. E que cada coisa feita neste lugar seja para Te glorificar e para Te exaltar. Em nome de Jesus, eu Te agradeço. Em nome de Jesus, eu Te glorifico. Só Tu és santo, Tu és santo. Em nome de Jesus, eu Te agradeço, Pai. Amém, amém, amém. Olá, crianças! Bom dia! Bom dia! Bom dia, crianças! Feliz sábado! Como vocês estão lindos e lindas! Vieram adorar o Senhor nessa manhã? Que bom! Quem aqui gostaria de morar no mundo onde não haveria tristeza nem dor? Eu também. Quem aqui já sonhou morar no mundo onde não haveria doenças? Então também as pessoas seriam eternas, nunca morreriam e a gente não sentiria saudade. Eu também. Então todos seriam eternos, né? Nós, os animais. Não haveria fome, nem miséria, nem guerras. Todos vocês estão comigo? Que bom. Vou contar para vocês, Deus criou esse mundo, um mundo perfeito, maravilhoso, um mundo excelente para nós, com seus recursos naturais, com seus mares, florestas, árvores, frutos, e Deus criou Adão e Eva. Você sabia que Adão e Eva viviam ali em comunhão com Deus? Todos os dias eles conversavam, estavam juntos, trocavam ideia. Não era legal, gente? E os animais, não havia animais ferozes. Eles eram mansinhos. Já pensou você poder tocar numa onça igual como se fosse um gatinho? Quem gostaria? Eu gostaria também. Mas algo aconteceu. Adão e Eva, eles pecaram. Eles comeram um fruto de uma árvore. Vocês sabem o nome dessa árvore? Isso, do conhecimento do bem e do mal. E aí o que aconteceu? Veio o pecado, né? Então Deus criou um mundo maravilhoso, chamado planeta Terra. Adão e Eva, e eles pecaram, desobedeceram a Deus e veio o pecado. E aí o pecado trouxe todo esse cenário que a gente conhece, de tristeza, de dor, de morte, de guerra. Tudo isso aconteceu. Mas aí veio Jesus. Jesus veio trazer a salvação. Ele pagou o preço na cruz para que a gente pudesse ter um lugar e acesso ao Pai. Não é verdade? E Jesus fez uma promessa. Vocês sabem qual que é? Que Ele vai levar a gente para morar na Nova Jerusalém. E lá não haverá nem dor, nem tristeza, nem guerra, nem fome. É um lugar
especial para nós. Quem quer estar com Jesus na Nova Jerusalém? Vocês sabem, gente, que a palavra de Deus diz que a Nova Jerusalém, as ruas são de ouro. Que tal correr nas ruas de ouro, hein? Quem quer? Brincar de pega-pega? Eu quero. Já pensou lá a gente correr com os anjos, cantar com os anjos, louvar o Senhor, tá ali com Jesus todo dia, conversando com Ele. E você sabe também que a palavra de Deus diz que lá os rios, as águas são tão cristalinas. Tão cristalinas. Já pensou nadar com Jesus nessas águas cristalinas? Quem gosta de nadar aqui? Eu também, eu quero. Então essa é a nossa promessa. Só que para que a gente possa ir com Jesus para Nova Jerusalém, a gente precisa fazer algo primeiro. Vocês sabem o que é? Orar não vem antes que orar. Se bem que é uma oração também, né? Entregar a nossa vida a Jesus. Reconhecer Jesus como o nosso Senhor e Salvador das nossas vidas. Como o nosso Deus. Todos aqui já reconheceram Jesus como o Senhor e Salvador das suas vidas? Amém. Então todos aqui já têm o passaporte para a Nova Jerusalém. Oba, vamos todos juntos. Só que para que a Nova Jerusalém chegue logo, quem quer que chegue logo? Que Jesus volte logo, gente? Eu também quero. A igreja quer. Mas sabe o que a gente precisa fazer para que Jesus volte logo e nos leve para esse novo lar? Vocês sabem? Vocês sabem? Não? Você não sabe? Você sabe o que é? Obedecer. Isso, obedecer, orar. E você? Pregar o evangelho para... Fala aqui. Pregar o evangelho para todo o planeta Terra. Isso, pregar o evangelho para todas as pessoas do mundo, de canto a canto, todo o país precisa ouvir de Jesus. Porque quando todas as pessoas souberem de Jesus e reconhecerem Ele ali como Senhor e Salvador de suas vidas, terem essa oportunidade, aí sim Ele vai voltar e nós estaremos na Nova Jerusalém. Estaremos juntos lá? Vamos fazer nossa parte então? Posso contar com você? Para falar de Jesus na escola, para o seu amiguinho, para a professora, para a sua tia, para todos da sua família que não conhecem Jesus? Estamos juntos nessa? Estamos juntos nessa, igreja? Amém, glória a Deus. Vamos orar então, crianças, posição para a oração. Querido Jesus, muito obrigada, Senhor, porque eu sei que o Senhor tem preparado este lugar maravilhoso para nós, especial, que é a Nova Jerusalém. E a tua igreja, Senhor, anseia por este momento, Senhor. Então, Senhor, usa-nos para falarmos do teu amor a todos. Abençoa, Senhor, dessas crianças com o teu Santo Espírito, que elas sejam ousadas, Pai. Que o teu povo, Senhor, seja ousado para clamar a Ti e levar as pessoas a Tua palavra. Obrigada, Jesus, nós Te louvamos e Te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Olá, igreja, bom dia. Esse é o momento também do nosso ofertório. E todos sabem aqui que a mordomia, ela é um estilo de vida. A nossa fidelidade é um estilo. Tudo que nós temos vem de Deus. Tudo que Ele nos dá, tudo que Ele concede. Deus não precisa do nosso dinheiro. Deus precisa da nossa entrega. Olha, eu me recordo sempre da história, né? Jesus observando. As pessoas vinham, né? Os fariseus na época, com um saco de dinheiro, uma sacola de dinheiro, despejavam lá. E se vangloriavam daquilo. E a pobre viúva, o que ela ofertou? 2 moedinhas. Ou seja, tudo o que ela tinha naquele momento para ofertar. Você está ofertando o melhor de si? Você está agradecendo a Deus por tudo o que Ele faz na tua vida? O fato de estarmos aqui neste sábado, num lugar tão confortável.
livres para adorar ao nosso Deus em pleno sábado. Isso é um grande presente. E nós temos que retribuir isto. Deus abençoe a cada um. Temos aqui, daqui a pouco será projetado, as formas de ofertarmos. Se você quer fazer uma oferta direta para a igreja, você utilize um desses meios que estão ali, mas ao final você ponha 7 centavos. Com isso, a tesouraria vai entender que você está doando para a igreja. A igreja precisa manter toda essa estrutura, não é gratuito, não é barato. E cabe a nós, como membros da igreja, provemos para que nós tenhamos essa estrutura, esse templo. Se você também quiser doar, aí nos bancos tem um QR Code. Você aponte seu celular, mas antes abra o aplicativo do seu banco. Então aí os QR Codes pelos bancos. E faça a sua oferta também. E neste momento, então vocês terão a oportunidade. Nós temos aqui as caixas, os gasofiláceos espalhados pela igreja. Faça a sua oferta, levante-se. Agradeça a Deus por tudo o que Ele tem feito por você. E faça a sua oferta. Isso que eu desejo a vocês. Amém. Pode cantar. Mundo na palma da mão, um grão de areia comparado ao mar, grandeza que não posso explicar. Por isso, Senhor, me achego a Ti, prostrado diante do altar. Eu sou pecador, Tu és Salvador, aceita meu humilde louvor.
meu ser sorrir ao imaginar tuas mãos a me encontrar. O Deus de toda glória vindo me abraçar. O Deus de toda glória vindo me abraçar. Pode ficar em pé. Dois caminhos a seguir, dois senhores a lutar. Qual dos dois irei servir? Há só uma decisão. Quantas vezes procurei os prazeres deste mundo, encontrei mil motivos pra chorar. O inimigo sempre vem disfarçando as intenções, com ciladas ao redor, ele quer me destruir. Só Jesus pode me dar a real felicidade e poder para ser um vencedor. Sou de Jesus. Sou de Jesus, o Senhor da vitória, o alimento da vida, rocha eterna da salvação. Seu amor me atraiu, deu-me paz e alegria. Eu já fiz minha escolha, sou de Jesus. Decide testemunhar, mesmo em forte provação, rejeitando pela fé o pecado e seu sabor. No caminho de Jesus estarei sempre seguro, e assim eu prossigo rumo ao céu. Sou de Jesus, o Senhor da vitória, o alimento, a vida, rocha eterna da salvação. Seu amor me atraiu, deu-me paz e alegria. Eu já fiz minha escolha, sou de Jesus. Mais do que em qualquer outro tempo, o momento é de escolher, sem temer, sem hesitar. Eu escolho Jesus, sou de Jesus, o Senhor da vitória, o alimento, a vida, rocha eterna da salvação. Seu amor me atraiu, deu-me paz e alegria. Eu já fiz minha escolha, sou de Jesus. Eu já fiz minha escolha, sou de Jesus.
Nós estamos na primeira igreja adventista da cidade de São Paulo. Desde 2023, nós temos vivido um desafio aqui na Igreja Central. Como fazer uma igreja de 1911, num prédio da década de 20, continuar relevante em 2025? A grande vantagem de trabalhar em uma igreja tão tradicional é que ela é riquíssima na identidade do adventismo. E isso era um fator muito importante para a gente. Como fazer uma igreja relevante hoje sem perder a identidade? O grande desafio da identidade é fazer as pessoas entenderem que a identidade tem mais que ver com os porquês dos nossos pioneiros do que com o como. A identidade que não se traduz em missão, ela incorre na idolatria das formas. E toda forma idolatrada impede a igreja de ser corpo vivo de Cristo num mundo tão diverso. Nosso desafio era fazer essa igreja conseguir olhar para os próximos 100 anos com o mesmo brilho nos olhos que ela olhava para os 100 anos que passaram, e enxergar que essa igreja precisava ser uma igreja possível para os seus filhos e netos. O nosso primeiro passo foi fazer um diagnóstico da igreja, encontrar os números, os dados, as estatísticas que traduziriam o momento em que ela estava vivendo. A gente fez isso em parceria com toda uma liderança. As surpresas que tivemos é que essa igreja era uma igreja mais 60 mais do que 30 menos. O risco de ser uma igreja mais 60 mais do que 30 menos é que ela está organicamente com prazo de validade. Como reverter esse cenário sem abrir mão daqueles que permaneceram fiéis a esse lugar e à forma como se pensa e se faz igreja aqui neste lugar? Nós percebemos que precisávamos ser uma igreja possível para todas as gerações. Começamos então um processo de revitalização dessa igreja. A nossa estratégia passava pela atualização da linguagem em pelo menos 3 áreas da igreja. Atualizar a linguagem da nossa experiência de adoração, a nossa relação com Deus. Atualizar a linguagem da nossa experiência de comunidade, a nossa experiência com o próximo, e atualizar a linguagem da nossa experiência de missão, fazer com que essa igreja continuasse relevante para fora. Quando começamos a sonhar com essa igreja possível, a gente entendeu que precisava de mais representantes das novas gerações na liderança da igreja. Então começamos um processo de formação desses novos líderes, compreendendo a identidade dessa igreja, a história dessa igreja e a tradição dessa igreja, mas olhando para o futuro dela. A gente entendeu que precisava ter um processo claro de discipulado, de maneira que toda a igreja estivesse envolvida no processo de discipulado. Os resultados desse trabalho começaram a surgir. Não apenas o envolvimento das novas gerações na liderança da igreja, mas o nosso grande desafio, que era entender como uma comunidade poderia conviver de forma intergeracional e saudável. No processo de atualização de linguagem da adoração, nós precisávamos ter um culto que remetesse ao estilo de adoração da geração que estava posta e dominante na igreja, mas também precisávamos ter um outro espaço, um outro horário de culto, em que a linguagem da adoração fosse mais contemporânea, dentro daquilo que mantivesse e preservasse a identidade da nossa fé. Começamos um processo de ênfase na unidade da igreja. Fazer a igreja compreender que unidade não tem que ver com uniformidade. Dessa maneira, nós começamos a ter um volume grande de pessoas começando a querer participar e congregar na nossa comunidade. Esse processo a gente está vivendo agora. A gente está tentando encontrar uma maneira de fazer uma igreja possível. A gente não tem a receita do bolo, mas a gente tem vivido uma experiência muito interessante. A gente entendeu que a gente podia ser uma velha casa. Não a casa velha, mas aquela casa antiga que remete ao afeto. A casa da avó. Na casa da avó, a avó compreende que o estilo de linguagem da neta não é o mesmo que o seu. E por mais que para ela seja muito estranho e ela nem goste tanto, ela tolera, ela aguenta, ela ouve, porque ela ama a neta. A neta, na casa da avó, entende que a linguagem da avó não é a sua linguagem, nem a linguagem que mais agrada a ela. Mas porque ela ama a avó, ela consegue conviver, ouvir, aceitar, estar junto. Esse desafio que para nós parecia um sonho impossível, tem se mostrado na nossa comunidade uma realidade. E tem feito a gente acreditar que é possível uma igreja menos polarizada e mais unida. O foco na missão nos faz pensar que é necessário ser e fazer igreja para toda a gente, de todas as idades, de todas as gerações, de todos os lugares. Essa casa continua com a sua identidade viva. Aquilo que motivou seus primeiros missionários plantando em 1911 essa comunidade está viva no coração dessa igreja. Essa, que é uma casa antiga, passou a ser a nossa velha casa. A casa para todas as gerações. A casa para toda a gente. O lugar que promove encontros com a pessoa de Jesus no centro da cidade de São Paulo. Feliz sábado. É tão gostoso estar de volta, depois de algumas semanas fora.
e hoje começando uma nova série, que tem por título Uma Igreja Possível. Essa série, ela remete ao nosso projeto de revitalização da igreja, que começamos em 2023 e que pretendemos que se encerre em 2025. E tudo aquilo que a gente tem feito aqui tem método, filosofia e teologia para acontecer. E desde então, desde que a gente tem vivido esse processo, a gente tem estudado o livro de Atos. E nós começamos em 2023 com Atos, a série Uma Igreja Possível, parte 1. E nós estudamos Atos de 1 a 8. Depois, em 2024, nós retomamos essa série, a segunda temporada da série Uma Igreja Possível. E nós estudamos Atos de 9 a 11. Agora, em 2025, eu convido você a abrir novamente a sua Bíblia no livro de Atos. Agora, no capítulo 12. E nós vamos estudar ao longo desses sábados de setembro os capítulos 12, 13, 14 e 15 de Atos. Nessa série Uma Igreja Possível, nós escolhemos ter sermões expositivos. Quando nós dizemos sermões expositivos, significa que nós vamos ler o texto e deixar que o texto seja exposto para a igreja, da melhor maneira. Isso significa que eu preciso que você leia a Bíblia. E para que você leia a Bíblia, eu preciso que você traga a Bíblia. E uma vez que você trouxe a Bíblia, eu preciso que você abra a Bíblia. E uma vez que você abra a Bíblia, eu preciso que você se desconecte de todas as outras fontes de informação que você deixou lá fora. Eu insisto. A Rua Taguá 88 é muito longe para você sair da sua casa numa manhã fria de sábado para usar o seu celular aqui para ver vídeos do Reels ou do TikTok em mudo lendo a legenda. Você pode ficar em casa para fazer isso no sábado que vem. Se você veio aqui, é porque você tem alguma intenção de estudar a palavra de Deus. Então eu quero convidar você agora a se desconectar de fato de tudo aquilo que você deixou lá fora, abrir a Bíblia, porque nós vamos estudar a palavra de Deus nesse momento. Atos capítulo 12. Enquanto você abre sua Bíblia, eu quero orar mais uma vez. Senhor Deus, nós já adoramos o Teu nome através dos nossos dízimos e das nossas ofertas. Também já louvamos o Teu nome através dos louvores. Nesse momento, nós vamos Te adorar com o estudo da palavra. Que o Teu Espírito traduza tudo aquilo que vai ser dito aqui nessa manhã. É o que eu te peço por Jesus. Amém. Nós vamos ler Atos de capítulo 12, do verso 1 ao 25, mais conhecido como o último verso do capítulo 12. Portanto, a gente vai ler um capítulo da Bíblia. Se faz tempo que você não lê a Bíblia, talvez dê algum tremelique aí, é abstinência. Se você lê durante a semana, ajuda. Aí, quando chega no sábado, você não fica tão enjoado. Você não fica tão enjoado de ler a Bíblia aqui, tudo bem? Faz esse esforço. Tenta ler a Bíblia durante a semana também. Atos 12. Diz assim: Por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João. Vendo ser isso agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. Tendo-o feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta aguardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. E tocando ele o lado de Pedro, despertou, dizendo: Levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: Cinge-te e calça as sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: Põe a capa e segue-me. Então, saindo, o seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente. E saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: Agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Quando ele bateu ao postigo do portão, veio uma criada chamada Rode ver quem era.
Reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto do portão. Eles lhe disseram: estás louca? Ela, porém, persistia em afirmar que assim era. Então disseram: é o seu anjo. Entretanto, Pedro continuava batendo. Então eles abriram, viram-no e ficaram atônitos. Ele, porém, fazendo-lhe sinal com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e acrescentou: anunciai isso a Tiago e aos irmãos. E saindo, retirou-se para outro lugar. Sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que teria acontecido a Pedro. Herodes, tendo-o procurado e não o achando, submetendo as sentinelas a inquérito, ordenou que fossem justiçadas. E descendo da Judéia para Cesareia, Herodes passou ali algum tempo. Ora, havia séria divergência entre Herodes e os habitantes de Tiro e de Sidom. Porém, estes, de comum acordo, se apresentaram a ele, e depois de alcançar o favor de Blasto, camarista do rei, pediram reconciliação, porque a sua terra se abastecia do país do rei. Em dia designado, Herodes, vestido de trajo real, assentado no trono, dirigiu-lhes a palavra. E o povo clamava: é voz de um Deus e não de homem. No mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu, por ele não haver dado glória a Deus, e comido de vermes, expirou. Entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Barnabé e Saulo, cumprida a sua missão, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, apelidado Marcos. Ufa, até aqui. Antes da gente estudar detalhadamente o capítulo 12, eu quero fazer uma introdução a essa série em que vamos estudar o capítulo 12, 13, 14 e 15. Nós começamos a série, como eu disse, Uma Igreja Possível, estudando os 8 primeiros capítulos de Atos, que conta o plantio, o nascimento da igreja em Jerusalém. Depois nós estudamos 9, 10 e 11, que conta da conversão de Paulo e como Paulo entra em cena no livro de Atos. Agora, nos capítulos 12, 13, 14 e 15, nós vamos ver a expansão da igreja para além das fronteiras culturais. A igreja começa a sair de Jerusalém e, enfim, cumprir Atos 1:8, quando Jesus havia determinado que eles deveriam sair de Jerusalém e ir até os confins da terra. Ainda à guisa de introdução dessa série, eu preciso destacar 3 aspectos importantes dessa porção que nós estudaremos ao longo do mês de setembro. O primeiro destaque que eu queria fazer, que eu queria que você tivesse em mente para os sábados que estudaremos o livro de Atos nesse mês de setembro, é que há pelo menos 2 tipos de crises pelas quais a igreja passa. Toda a igreja passa por pelo menos 2 tipos de crise. A primeira delas é a crise externa. A segunda delas é a crise interna. Ora a igreja vive uma crise externa, ora a igreja vive um conflito interno. Geralmente, o resultado de uma crise externa, quando a igreja de Deus está sendo atacada por inimigos, por forças de uma sociedade hostil à fé cristã, quando há uma crise externa à igreja, a tendência é que a igreja se una. A igreja se une porque há um inimigo externo que a está atacando. E geralmente ela se une em oração e ela se protege, ela se reúne, ela luta contra o inimigo comum. No entanto, a outra crise é muito pior. Quando a igreja é atacada por crises internas, essa crise tem um efeito muito mais devastador, porque as crises internas, elas desunem a igreja, elas não unem a igreja, elas desunem. E quando há desunião no meio do corpo de Cristo, a igreja está em bancarrota, ela está para degringolar. Nesses episódios do capítulo 12, 13, 14 e 15, nós vamos ver histórias que contam esses conflitos. A igreja sofrendo agora no capítulo 12 um ataque externo, e depois no capítulo 15 nós vamos ver a igreja passando por um conflito interno, e como a igreja do primeiro século lidou com esses conflitos de maneira a não perder a sua unidade. De maneira a não perder a sua unidade. O segundo destaque que eu quero fazer sobre essa série tem que ver justamente com a unidade da igreja. A unidade da igreja é aquilo que há de mais caro numa comunidade de fé. No entanto, nós precisamos ter claro que unidade não tem que ver com uniformidade. Unidade não tem que ver com fazer as coisas sempre do mesmo jeito. Uniformidade costuma ser, inclusive, o grande vilão da unidade. Quando se pretende forçadamente uniformizar a igreja,
é quando ela mais sofre na sua unidade, porque uma tentativa forçosa de uniformizar, ela desrespeita as personalidades e os indivíduos. Ela tende a despersonalizar grupos não dominantes, porque geralmente quem quer uniformizar é o grupo dominante. Quando se pretende uniformidade na igreja, pode crer, haverá desunião. Unidade não tem que ver com uniformidade, até porque a salvação, ela é apresentada na Bíblia de forma a ser chamada de multiforme graça de Deus. Deus tem múltiplas formas para salvar as pessoas. Ele não tem uma única forma certa. Essa é a forma certa de fazer igreja, de pensar igreja, de fazer música, de pensar adoração, de fazer missão. Não existe uma única forma certa. Existem múltiplas formas. Talvez uma das pessoas que mais defendeu essa ideia quando em vida foi uma senhora chamada Ellen White, a qual eu considero e reputo como inspirada por Deus. Apenas para mencionar alguns textos dela que selecionei hoje, 3 deles que estão no livro Evangelismo. O primeiro deles, na página 70, diz assim, note o que Ellen White fala: novos métodos precisam ser introduzidos na igreja. Novos métodos. O povo de Deus tem que despertar para as necessidades da época em que vive. Pastor, por que não se faz mais igreja como antigamente? Porque igreja como antigamente é igreja para antigamente. Igreja para hoje precisa ser igreja como hoje. Ellen White diz assim: o povo de Deus tem que despertar para as necessidades da época em que vive, não da época que passou, da época em que vive. Deus tem homens que Ele chamará para o seu serviço, homens que não farão o trabalho de maneira destituída de vida com que foi conduzido no passado. Ninguém impeça a esses homens de cumprirem a missão que Deus lhes confiou. Não os impeçais. Deus lhes deu sua obra, que a mensagem seja proclamada com tanto poder que os ouvintes se convençam. Ellen White, livro Evangelismo, página 70. Para você confirmar em casa. Segundo texto, parágrafo que quero ler dela, está na página 105 do livro Evangelismo. Ela diz assim: não deve haver regras fixas. Uau, não deve haver uniformidade. Não deve haver regras fixas. Nossa obra é progressiva e deve haver oportunidade para os métodos serem melhorados. Sob a direção, porém, do Espírito Santo, a unidade deve ser preservada e seloar. Na página 105 do livro Evangelismo, quando ela cita isso, ela coloca justamente unidade como algo antagônico à uniformidade. Ela diz assim: existem múltiplas formas e precisa haver múltiplas formas para preservar a unidade. Terceiro e último texto que leio dela nessa introdução, ainda no livro Evangelismo, página 106, ela diz assim: não nos esqueçamos de que diferentes métodos devem ser empregados para salvar diferentes pessoas. Diferentes métodos devem ser empregados para salvar diferentes pessoas. Uma igreja saudável é uma igreja multiforme. Não é uma igreja que segue um único método ou uma única regra fixa. Ela tem múltiplas formas de fazer e pensar igreja para alcançar diferentes tipos de gente e diferentes tipos de pessoas, sem, porém, perder sua identidade. E aqui está o terceiro destaque que quero fazer no início dessa série, tem que ver com identidade. Sabe, geralmente a palavra identidade é mal compreendida. Quando a gente fala identidade na igreja, a gente costuma entender identidade como aquilo que nos diferencia, aquilo que nos distingue. A gente entende que identidade é aquilo que há em nós que nos faz diferentes dos outros. No entanto, reduzir identidade a distinção é reduzir ela a um entendimento muito tacanho. Costumamos reduzir identidade em termos de preservação de aspectos distintivos. Se a identidade está sendo compreendida apenas como manutenção dos traços distintivos da tradição, isso torna a missão reativa e defensiva, ao invés de criativa e missional. Porque se identidade tem que ver com permanecer fazendo o que sempre fizemos, isso anula a capacidade de compreendermos o espírito do nosso tempo e, guiados pelo Espírito Santo, fazermos e adotarmos outros métodos e novos métodos que sejam mais oportunos para o tempo que vivemos. Identidade tem mais que ver com os porquês dos nossos pioneiros do que com os como dos nossos pioneiros. Nós fazemos o que fazemos não como os pioneiros fizeram, mas com os mesmos motivos e razões pelas quais os pioneiros fizeram.
O que nos interessa nos nossos pioneiros e na identidade da nossa fé são os porquês e não o como. Em vez de perguntar como podemos ser fiéis no mundo de hoje, quando reduzimos identidade àquilo que nos distingue, a pergunta vira: como podemos manter o que éramos ontem? Não nos interessa manter o que éramos ontem, nos interessa saber como podemos ser fiéis hoje. Em tempos de reconstrução e crise cultural, a identidade da igreja não pode ser reduzida aos traços que nos distinguem, mas devem ser resgatada como o motivo que nos move. É o porquê somos e não o como sempre fomos, que pode manter a igreja viva, relevante e fiel. Identidade que não se traduz em missão, vira a idolatria da forma. Tem gente que faz da identidade a idolatria das formas. Vamos preservar nossa identidade, nós sempre cantamos esse estilo de música, vamos fazer assim para sempre. Idolatria da forma. E toda forma idolatrada impede que a igreja seja corpo vivo de Cristo em um mundo tão diverso. Dito isso, que vamos estudar ao longo desse mês de setembro, na série Uma Igreja Possível 3, eu convido você a voltar a Atos 12, e agora vamos nos dedicar aos textos. Nos versos de 1 a 5, a gente lê algo muito curioso. Herodes Agripa I, neto de Herodes o Grande, ele domina como rei da região. Esse Herodes que aparece aqui no verso 1 é neto daquele Herodes o Grande, que em Mateus 2 manda matar os meninos de Belém, porque fica sabendo que haveria de nascer em Belém um rei. Lembra dessa história? Jesus estava para nascer e Herodes, o avô deste Herodes aqui, ele manda matar os meninos. Agora, o neto dele é o rei da região. E ele é tão forte quanto seu avô. Ele resgata, inclusive, o domínio tetrarca. Ele resgata regiões que haviam sido perdidas do domínio da Palestina. Ele é amigo do imperador Calígula, e depois que Calígula morre, o Herodes Agripa I é um dos mais influentes reis do Império Romano a defender no Senado a nomeação de Cláudio, o imperador que sucede Calígula, de maneira que quando Cláudio ascende ao trono do Império Romano, ele é muito favorável a Herodes. Herodes mandava e desmandava. Herodes era um bom político. E não bastasse ter boa relação com Roma, ele também tinha boa relação na Palestina, especialmente com a religião dos judeus. Ele queria defender a religião dos judeus. E naquele momento, a religião dos judeus estava sendo atacada por aqueles que eram seguidores do caminho, seguidores do Nazareno, seguidores do Cristo ressurreto. E para fazer bem ao seu clã de judeus, ele começa a perseguir os cristãos. O texto que lemos diz que ele era alguém muito mau. Olha o verso 1 e o verso 2. Por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar. Ele perseguia muita gente da igreja. Mas o verso 2 nos diz que ele faz algo mais cruel, especificamente com um dos apóstolos, fazendo passar a fio da espada a Tiago, irmão de João. Verso 3. Vendo ser isso agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro, e eram os dias dos pães asmos. O interesse dele era meramente político. Ele perseguia o movimento do Cristo ressurreto porque ele queria prestígio com o povo. Ele manda prender muitos dos crentes, mas ele manda matar Tiago. Curiosamente, esse texto diz que ele manda matar Tiago, mas Pedro ele manda apenas prender. Havia a intenção que quando passasse a festa, ele também matasse Pedro. Mas algo haveria de acontecer e a gente já leu o que aconteceu. A primeira pergunta que nos vem à mente é por que Deus permitiu que Tiago morresse e poupou a vida de Pedro? Se a igreja orou pelos dois, por que a resposta à oração de um foi permitir que ele morresse e a resposta da oração do outro foi libertá-lo da cadeia? Como entender a economia divina? Como entender os desígnios de Deus? Deus é soberano e eu já adianto que eu não tenho resposta, porque nós não temos como compreender os desígnios de Deus. Diante da vontade de Deus, a nossa única resposta é o silêncio. Nós não temos respostas. Tiago, colocado aqui, é o irmão de João, possivelmente primo de Jesus. Não é o Tiago, irmão de Jesus, que vai aparecer também no capítulo lá na frente.
Esse Tiago era o irmão de João. Curioso que quando a gente estuda um pouquinho sobre o Tiago, a gente lembra daquele episódio em Marcos 10. Você lembra do episódio em Marcos 10? Não precisa ir lá, continue em Atos 12. Mas quando chega Marcos 10, verso 35 em diante, Jesus está indo para Jerusalém para ser morto. Mas dois irmãos, Tiago e João, abordam Jesus, e você lembra o que eles pedem para Jesus? No capítulo 10, verso 35 em diante, eles pedem para Jesus assim: Senhor, eles achavam que Jesus estava indo para Jerusalém para virar rei, e não para ser crucificado. Então eles pedem assim: Senhor, quando o Senhor chegar lá e sentar no trono, promete uma coisa para a gente: deixa a gente sentar, um à sua direita e outro à sua esquerda. Mateus relata essa história e diz que quem fez esse pedido foi a mãe deles, para pegar mais leve. Como Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito, ele foi escrito mais próximo do episódio, nós ficamos com a narrativa daquele que era mais da narrativa primeira, não é? Na realidade, Mateus quis aliviar o prestígio e a moral dos apóstolos, dizendo, não foi eles, foi a mãe que pediu. Não, foram os dois mesmo. Foi o Tiago e o João que chegaram: a gente quer os lugares, a gente quer as posições, a gente quer as cadeiras. Eles tinham andado 3 anos com Jesus, não tinham entendido nada do Evangelho de Cristo Jesus. A mente deles continuava na lógica do reino de César, e não na lógica do reino de Deus. Só que Jesus vira para os dois e fala assim: vocês querem sentar um à minha direita e um à esquerda? Vocês não sabem o que vocês estão pedindo. Por quê? Porque Jesus sabia que quem estaria ao lado direito e esquerdo dele, quando chegasse em Jerusalém? 2 bandidos na cruz. Quando João e Tiago pedem para sentarem à direita e à esquerda de Jesus, eles estão pedindo para serem crucificados com Cristo. Então Jesus fala para eles assim: vocês não sabem o que vocês estão pedindo, e tantas vezes nós não sabemos o que nós estamos pedindo. E Jesus fala assim para eles: vocês estão preparados para beber do cálice que eu beberei e serem batizados do batismo que eu serei batizado? E sabe o que os dois dizem? Estamos preparados, Senhor. E Jesus diz assim: pois bem, vocês beberão do cálice que eu vou beber, mas quanto a sentar à minha direita e à minha esquerda não cabe a mim, cabe apenas ao Pai. Sabe, beber do cálice de Cristo Jesus para Tiago representou o martírio, a morte precoce. Tiago foi o primeiro apóstolo martirizado. Lembrem-se, Estevão foi o primeiro mártir da igreja, mas ele não era apóstolo. O primeiro apóstolo a ser martirizado dos 12 ou dos 11 foi Tiago. Enquanto que beber o cálice para João foi outra coisa. João foi o discípulo que mais viveu. A vida de João foi a mais longeva, e pela tradição cristã nós entendemos que João morreu de velhice, perto talvez dos 100 anos. Beber o cálice para João significou o oposto de beber o cálice para Tiago. Beber o cálice para João significou longevidade, porque a vida longeva também é dura de se suportar. A punição para João foi viver muito. A gente não sabe por que Tiago foi a fio da espada, mas Pedro foi poupado. Mas quando a gente chega aqui, a gente percebe que essa é uma maneira de Deus agir, porque quando chega em Hebreus 11, na galeria dos heróis da fé, nos versos 33 em diante, eu vou ler para vocês, fiquem em Atos 12. Em Hebreus 11, verso 33 em diante, diz assim: os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exército dos estrangeiros, mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, alguns, até aqui, o autor de Hebreus está narrando a história dos heróis da fé, dizendo que muitos dos grandes nomes da Bíblia, eles venceram batalhas, eles conquistaram, eles venceram a morte, eles foram livres do fio da espada, eles guerrearam e venceram. Alguns daqueles que aceitaram o chamado de servir ao Senhor, foram por Deus honrados e poupados e livres da morte. Mas o texto continua, olha só: alguns, porém, foram torturados e não aceitaram o seu resgate para obter superior ressurreição. Eles foram torturados e não aceitaram negar Jesus, preferiram morrer em seu nome. E essa foi a honra e a glória deles. Enquanto alguns foram libertos, outros não. E a honra deles foi justamente não serem libertos. Talvez você esteja orando por libertação de alguma coisa, e você não está entendendo o modo de Deus agir, a soberania de Deus, diante dela nós nos calamos. E continuamos adorando o seu nome, quer ele faça, quer ele não faça, porque ele é Deus. Nós não temos resposta. O texto continua. O verso 4 diz, voltando lá para Atos 12,
O verso 4 diz assim: tendo feito prender, lançou no cárcere, entregando a 4 escoltas de 4 soldados cada uma para o guardar, intencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Herodes pretendia matar Pedro depois da Páscoa. Haveria muito tumulto na Páscoa. Prender e matar Pedro talvez causasse uma revolta, um alvoroço. Então ele espera a festa passar para matar Pedro. Mas por segurança, lembrando do vexame que havia acontecido Páscoas atrás, quando prenderam Jesus num sepulcro morto, e mesmo diante de uma guarda real, aquele sepulcro foi aberto e até hoje ele está vazio. Herodes falou: eu não vou passar esse vexame. Havia também outras histórias, você já leu lá em Atos 4 com a gente, em que Pedro escapou de ser preso pelo Sinédrio. Então Herodes falou assim: não, de mim ele não vai escapar, eu não vou passar esse vexame. Bastava uma escolta para prender um preso. Quantas escoltas Herodes colocou para prender o Pedro? 4, cada uma com 4 soldados. 16 soldados, um Pedro. 16 soldados, um Pedro. Era convencional que se ficasse o preso amarrado a um soldado. No caso de Pedro, nós lemos o que acontece? Ele está amarrado com os 2 braços e pernas a 2 soldados. O Pedro não vai escapar daqui. Eu não vou passar esse vexame, o Herodes está pensando. Verso 5. Pedro, pois, estava guardado no cárcere. Mas, esse é o ponto-chave do capítulo 12. Aqui é a dobradiça da porta do capítulo 12. Até agora, Lucas está narrando os feitos de Herodes. Mas neste mas do verso 5, tem a dobradiça da porta. Enquanto Herodes mandava e desmandava, matava e prendia. Mas, a expressão no grego é enquanto isso. Enquanto Herodes fazia o que queria. Enquanto isso, o que a igreja fazia? O que a igreja fazia? O que a igreja fazia? Enquanto Herodes mandava e desmandava, a igreja lutava contra Herodes? Não, a igreja se ajoelhava e orava. Sabe por quê? Porque nós que somos seguidores do Cristo, não lutamos com as armas de César. As armas de César não nos interessam. As nossas armas são outras, são espirituais. Enquanto César domina e desdomina, manda e desmanda, nós nos ajoelhamos. Porque a igreja de Deus avança de joelhos. Mas enquanto isso, o texto está dizendo, olha aqui o verso 5, poderoso verso. Enquanto isso, havia a oração incessante a Deus, por parte da igreja, a favor de quem? A favor de Pedro. Herodes mandava matar, mas enquanto isso a igreja orava. Quando a perseguição começa, os joelhos se dobram. Quem ora não é o grupo de oração da igreja, percebe? Quem ora não é o pastor. Quem ora não são os irmãos da igreja. Quem que ora aqui no texto? Quem que ora? A igreja toda. Não é só o grupo de intercessão. Não é só as irmãs da guerra de oração que estão orando por Pedro. Quem que está orando por Pedro? A igreja toda. Deixaram as diferenças de lado. Você quer saber quando a gente deixa as diferenças de lado? Quando a gente se coloca de joelhos, porque de joelhos todos nós nos tornamos iguais diante daquele que é o nosso Deus. É de joelhos que a igreja se une. Não tem outra maneira de unir uma igreja se não for em oração. Diz que a igreja se ajoelhou e começou a orar por Pedro, pelo seu livramento. A oração não serve para mudar os desígnios de Deus, mas precisamente para nos fazer aceitá-los com fé. Note, a nossa oração, ela não muda o desígnio de Deus. Ah, Deus é mau, mas vai matar o Pedro. Vamos orar para Deus deixar de ser mau, e quem sabe porque a gente está orando, Ele faça o bem e poupe Pedro. Não, a nossa oração não é para mudar Deus. Por que nós oramos? Por que quando nós oramos por Tiago e o Herodes matou o Tiago? Agora a gente vai orar por Pedro por quê? Se Deus já oramos por Tiago e não adiantou nada. Nós não oramos para que Deus mude os desígnios dele, nós oramos para que Deus mude o nosso coração, de maneira a conseguirmos aceitar os seus desígnios. É por isso que oramos. Nós oramos, clamamos, intercedemos e pedimos, mas enquanto estamos em conexão com o Criador, o nosso coração vai sendo preparado para entender com bondade os desígnios de Deus. Se Ele livrar Pedro, amém.
se Ele não livrar, amém também, porque em oração eu estou ligado a Ele, eu sei que Ele é soberano e a vontade dEle é muito melhor e maior do que a minha. É na oração que a gente compreende os desígnios. Nós não oramos para mudar os desígnios, mas justamente, precisamente para entender os desígnios. A oração une a igreja. Quando tudo está perdido, ainda é necessário orar. Quando parece não haver mais esperança, ainda é necessário orar. Quando a lógica humana esgotou os caminhos, ainda é necessário orar pelos caminhos de Deus. Oração incessante, até que. Diz que a igreja orou até que. Ela não parou de orar até que. Até que Deus responda. Até que Deus determine. Até que os seus desígnios se cumpram. Mas enquanto não se cumpriram, a gente vai orar. Bom, o verso 6 em diante nos conta da resposta quando Deus começa a abrir as portas. Olha o verso 6, que importante. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, o que Pedro fazia? O que o Pedro fazia? Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. O Pedro sabia que estava para morrer ali, estava preso para ser morto. E ao invés de estar desesperado, o que ele está fazendo? Dormindo. O Paulo cantava, não é? O Pedro dormia. Eu sou do time do Pedro, porque eu não sei cantar. O Pedro dormia. Meu filho, mas está uma tempestade na sua vida, o que você está fazendo? Descansando. Como assim? A minha vida está nas mãos de Deus. Ele é mais forte do que Herodes. Para mim, viver é Cristo. E morrer é lucro. Você entende essa dimensão de fé? Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. É por isso que, diante da iminência da morte, Pedro está dormindo. Eu já contei aqui, mas vou contar de novo. Em 2019, eu fui fazer missão. Quando eu era pastor na Nova Semente, um grupo da Nova Semente sempre faz todo ano missões na Amazônia. A gente foi para Rondônia. E a gente subiu o rio Guaporé para atender comunidades indígenas ribeirinhas. E a gente estava subindo o rio e era o início do inverno. Ou seja, o início do inverno é o início das chuvas na região amazônica. Isso significa que o período anterior era o de seca. Logo, o rio ainda estava baixo. E havia muitos barrancos. A gente entrou naquele barco com uma tripulação de quatro homens. O líder deles se chamava Chico Capoeira. O Chico Capoeira tinha 72 anos e desde os 17 ele navegava naquele rio. Ele conhecia o rio como a palma da mão. E a gente subia o rio, e para subir leva muito mais tempo que para descer o rio, você já imagina por quê. A gente subiu o rio e de repente começou uma tempestade. E a tempestade era amazônica, e ela era tão forte que tirava totalmente a visibilidade. E o barquinho subindo, e a gente com 40 pessoas, crianças, malas, e o barquinho subindo. De repente, o Chico Capoeira conduzindo o barco. De repente, o barco pegou um barranco. Quando pegou o barranco quase tombou. E quando ele quase tombou, as malas foram quase... O pastor Bruno Fortes, que estava com a gente, perdeu o celular, 40 metros de profundidade do rio, foi puf! Quando o barco recuperou o eixo, o Chico Capoeira mandou a tripulação, faz amarração de proa. Eu não sabia o que era isso, nem continuo não sabendo, mas o barco encostou no barranco e amarrou a frente e a traseira do barco no barranco. E a gente curioso foi falar com o Chico Capoeira. Fala, Chico, você conhece esse rio aqui com a palma da sua mão. Como é que faz, Chico, para enfrentar a tempestade? Quando vê uma tempestade como essa, como é que a gente enfrenta? Como é que você enfrenta? Como é que faz para enfrentar uma tempestade? O Chico Capoeira olhou para a gente e falou assim, enfrentar a tempestade? Não. Tempestade não se enfrenta. Quando começa a tempestade, é sinal de que a gente precisa parar para descansar. Tempestade a gente descansa, não enfrenta. Uau! Que lição que o Chico Capoeira nos deu. Tempestade não se enfrenta. Tempestade se descansa até ela passar. Porque quem luta na tempestade não é você, é o teu Deus. Sabe por que Pedro estava dormindo? Porque era uma tempestade. E na tempestade você não perde o prumo, a paciência, você não fica desesperado na tempestade. Você aproveita, puxa, Deus está mandando uma tempestade, para quê? Para eu descansar. Porque descansar, dormir, é o maior ato de confiança que você pode ter em relação a alguém. Por isso que quando você vai casar, você tem que confiar muito, porque você vai fechar o olho do lado daquela pessoa, o resto da vida. Se você não confiar, meu irmão. Sabe por que você dorme? Porque você confia. Sabe por que o Pedro está dormindo? Porque ele confia. A maior demonstração de confiança é em meio às tempestades da vida, a gente descansar. Sabe onde a gente aprende isso? Salmo 127, verso 1 e 2, você lembra? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não vigiar a cidade,
Em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar cedo e dormir tarde, para penosamente granjear o seu pão. Sabe por quê? Porque aos que ele ama, ele os dá enquanto... ele não dá enquanto trabalham. Ele não dá enquanto faz por onde. Não, isso é o mercado. Deus não. A economia divina não é meritocrática. Deus dá a quem dorme, não a quem trabalha. Deus dá a quem descansa, a quem confia. Porque aos que ele ama, ele os dá enquanto dormem. Está vivendo a tempestade na sua vida? É Deus falando assim: está precisando descansar, meu filho. Diz que no meio da tempestade, o que Pedro estava fazendo? Estava dormindo. Mas então o texto continua, verso 7 em diante. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele o lado de Pedro, despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: cinge-te e calça as sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Então, saindo, o seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente, e saindo enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Aqui foi inventado o portão automático. Você não sabia? Primeiro século. Primeiro portão automático da história. A gente não conhece os caminhos de Deus. Sabe quando as chaves para abrir a porta que está fechada na tua vida acabaram no seu chaveiro? Você tem 2, 3, às vezes você não tem nem nenhuma, né? Sabe o que Ellen White fala, Ciência do Bom Viver? Ellen White fala assim: nosso Pai Celeste tem 1000 maneiras de nos prover as necessidades, das quais nós nada sabemos. Nosso Pai Celeste tem 1000 chaves para abrir as portas fechadas, das quais nós nem sabíamos que era possível. Diante do mar e Faraó atrás, quem poderia pensar que abrir o mar era uma alternativa? Não era uma alternativa para a gente. Mas Deus tem 1000 maneiras, das quais você não sabe nenhuma. A porta está fechada, você já testou todas as suas chaves, você falou: acabou, Senhor. Acabou para você. Porque quando Deus quer, as algemas caem, os 16 guardas não veem você saindo, e os portões de ferro da cidade viram automáticos. Verso 11. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Sabe o que é incrível dessa história? Enquanto o milagre acontecia, o Pedro não estava entendendo que estava vivendo um milagre. O Pedro só conseguiu entender o milagre em retrospecto. O Pedro só compreendeu o milagre que Deus fez na vida dele depois que o milagre passou. Foi olhando para trás que ele falou: gente, foi um milagre. Porque enquanto o milagre acontecia, o Pedro não estava enxergando o milagre. E tantas vezes é assim na nossa vida: Deus já está operando o milagre, mas nós não estamos enxergando o milagre. Pedro achou que era uma visão, Pedro não estava entendendo nada. E depois que ele saiu do lado de fora, ele não sabia nem como saiu, ele parou e falou: meu Deus, foi um milagre. Eu estava vivendo um milagre na minha vida e não estava entendendo, não estava percebendo, não estava sabendo. É tão gostoso ler a Bíblia, não é? Verso a verso. A gente perde tanto com leituras assim, sistemáticas, um pouco aqui, um pouco ali. E a gente não debruça para estudar a Bíblia de fato. Enquanto vivia o milagre, Pedro não entendia o que estava acontecendo. Somente depois, quando olhou para trás, é que percebeu: certamente vivia um milagre. Quase nunca a gente enxerga na hora. Quase nunca a gente enxerga na hora. Deus está atuando na tua vida e é possível que você não esteja enxergando, porque quase nunca a gente enxerga na hora, é só depois. Verso 12 e 13, considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Quando ele bateu ao postigo do portão, veio uma criada chamada Rode ver quem era. Rode é uma tradução de rosa. Havia muitas rosas na Palestina, e muitas meninas, quando nasciam, recebiam o nome de Rosa. A minha avó se chamava Rosa, Dona Maria Rosa. Nome bonito, não é? É o nome dessa menina aqui, Rosa. A Rosa era criada, o Pedro bateu na porta. A casa era da mãe do João Marcos, que depois a gente vai ver que ele vai participar da história mais adiante.
Essa casa de João Marcos possivelmente é onde teve a última ceia de Jesus. É possível que seja aqui também que eles ficaram no cenáculo até o Espírito Santo cair no Pentecostes. Essa era a casa central em Jerusalém da fé dos judeus ali, dos seguidores de Cristo. A casa da mãe do João Marcos. Esse João Marcos é o que escreveu o Evangelho de Marcos, o primeiro evangelho a ser escrito. Viu a importância desse episódio? É aqui que ele é recrutado por Barnabé e Saulo para fazer a primeira viagem missionária, que a gente vai estudar sábado que vem. É essa casa. O Pedro, quando sai da cadeia, vai para lá, porque estava todo mundo lá fazendo o quê? Orando. Acontece quando ele chega na porta, a igreja orava e o milagre já estava acontecendo. Quantas vezes é assim, não é? A gente está ajoelhando orando, pedindo pelo milagre, e o milagre já está em curso. A igreja ainda estava orando, o Pedro já estava livre, e a igreja não sabia, e ainda estava orando por ele. Porque assim, às vezes, o milagre já está em curso, e a gente está de joelho. Porque tem que ser assim. Quantas vezes na sua vida não foi assim, não é? Eu preciso contar aqui, eu me lembro uma vez, morávamos no Acre. Eu tinha 10 anos, meu avô morreu aqui em São Paulo, toda a nossa família aqui em São Paulo, meu pai missionário na Amazônia. Não havia dinheiro para mandar minha mãe para o sepultamento do meu avô. 1998, as passagens aéreas eram muito caras. VASP, Varig, Transbrasil, nenhuma delas existe mais. Não havia como minha mãe chegar em tempo, as irmãs da minha mãe ligando, as minhas tias, Mari, você precisa vir, o papai vai morrer, ele foi desenganado. E minha mãe entrou em desespero, porque ela queria vir, e nós não tínhamos dinheiro, família pastoral, não tinha recurso. E minha mãe em desespero, querendo vir, e nós orando para que Deus desse um jeito, e não tinha jeito. Uma passagem de ônibus, 3 dias do Acre para São Paulo, como é que ela ia chegar? Não ia chegar em tempo. E aí, de repente, minha mãe recebe a notícia que ou ela vinha imediatamente, ou não ia chegar em tempo. Ela queria muito, todos nós queríamos, mas não podíamos. E eu me lembro que naquele dia nós acordamos de manhã, e meu pai fazia o culto familiar e nós fomos orar. E o meu pai orou para Deus, colocando essa questão, dizendo que, Senhor, pelo menos a Mari, nós não vamos poder ir, mas pelo menos ela. A gente está aqui servindo o Senhor, né? Sabe, a gente é assim nessa hora, a gente quer falar do que a gente está fazendo de bom para ver se Deus recompensa, né? Não é assim que Deus age, mas a gente é assim, a gente faz isso. Senhor, a gente está aqui servindo o Senhor, morreu meu sogro agora. Eu não tenho dinheiro. A gente estava de joelhos, literalmente. Há tantas coisas na nossa vida que não aconteceram como a gente queria, mas algumas aconteceram assim, e quando aconteceram assim, eu preciso te contar. A gente estava de joelhos ainda quando tocou a campanha da nossa casa. E quando a gente levantou da oração, 7 e pouca da manhã, mas já, os irmãos da igreja batendo na porta do pastor. Esse é o sentimento, no coração. Quando meu telefone toca, Aí meu pai foi abrir a porta. Era um irmão da igreja que era dono de uma escola, uma família que tinha muito dinheiro da igreja. E ele estava com a família toda. Ele, os 2 filhos e a esposa. Estavam indo para a escola, para abrir a escola, muito cedo. E ele falou assim, pastor, a gente veio aqui porque a gente fez o culto familiar em casa e alguma coisa nos disse que o senhor estava precisando de alguma coisa e Deus mandou a gente vir aqui para perguntar o que o senhor está precisando, com essas palavras. A gente ainda orava e o milagre já estava acontecendo, você está entendendo? Ele já estava em curso. E meu pai falou, olha, essa situação, ele falou, pastor, eu não tenho como ajudar agora com dinheiro, mas eu tenho milhas. Eu consigo uma passagem com milhas para São Paulo agora. No mesmo dia, minha mãe embarcou, ela conseguiu chegar para sepultar o seu pai. A oração respondida enquanto a gente ainda está fazendo ela, você entende isso? Eles ainda estavam orando para o Pedro, e o Pedro já estava batendo na porta. E eles nem acreditaram que era o Pedro. Como assim ele está preso? Tem 16 soldados e um Pedro só, não é o Pedro. Olha o que acontece na sequência, vem cá. Olha o verso 14. Reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou a Rosa, que nem deixou ele entrar, que é cômico, Lucas está sendo cômico. O Pedro bateu na porta e a Rosa falou, quem é? Ele é o Pedro. Ela, meu Deus, é o Pedro. Deixou o Pedro lá fora e foi contar para os outros, o Pedro. A porta da prisão abriu para o Pedro, a da igreja estava fechada, não deu para ele entrar. Porque o povo estava orando por ele. E diz o texto que ela voltou para casa falando assim, menino, gente, olha só, reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou, que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto do portão. Eles lhe disseram, você está louca, menina? Ela, porém, persistia em afirmar que era sim, era ele. Então disseram, é o seu anjo. A palavra grega aqui foi traduzida generosamente por anjo, mas eles estavam dizendo, é um fantasma. Não pode ser o Pedro. É um fantasma.
Entretanto, enquanto tudo isso acontecia, o Pedro continuava batendo na porta, querendo entrar, e ele estava lá fora. Não, deixa ele lá, vamos discutir aqui o que está acontecendo. Quando viram Pedro, ficaram estupefatos. Eles oravam para que Deus liberasse Pedro, mas a grande verdade é que a última coisa que eles esperavam é que isso pudesse acontecer. Assim é a gente. A gente ora pelo milagre, mas a grande verdade é que a gente não acredita que o milagre vai acontecer. A gente ora, mas a gente levanta e fala assim, não vai acontecer. E quando acontece, fala, não é. Como assim não é? Você não estava pedindo? Mas não é possível. Não, Pedro está lá, Herodes, você conhece Herodes? Matou o Tiago. A gente está orando aqui só por protocolo, porque diz a Bíblia que é para a gente orar, porque acreditar mesmo a gente não acredita. É isso que estava acontecendo aqui. Eles achavam mais fácil acreditar em fantasma do que acreditar no milagre de Deus. Não é o Pedro, não. É um fantasma. Pedro não pode ser. A gente acredita mais no poder do inimigo do que no poder de Deus. Não, é um fantasma. Pedro não. Mas a gente não estava orando pelo Pedro, não, mas não é o Pedro. Sabe, é preciso ter fé para pedir, mas é preciso ter fé para receber também. É preciso ter fé para pedir, mas às vezes precisa de mais fé para receber. Porque às vezes Deus faz o que é impossível e a gente não acredita. A gente é tão desconfiado que a gente nem recebe. Então Deus encerra essa história derrubando o inimigo. Verso 20. Ora, havia séria divergência entre Herodes e os habitantes de Tiro e de Sidom, porém estes de comum acordo se apresentaram a ele e depois de alcançar o favor de Blasto, camarista do rei, pediram reconciliação porque a sua terra abastecia todo o país do rei. Depois que aconteceu a fuga de Pedro, Herodes ficou revoltado, mandou fazer justiça com os carcereiros, e então ele sai de lá, ele não quer ficar naquele lugar, ele vai para Cesareia. Quando ele chega lá tem uma crise diplomática, e como ele era um bom político, ele tenta resolver essa crise diplomática. Verso 21. Em dia designado, Herodes, vestido de trajo real, assentado no trono, dirigiu-lhes a palavra, e o povo clamava, é a voz de um Deus e não de homem. Aqui, o poderoso Herodes sucumbe diante da sua própria soberba. Assim são os homens poderosos. Eles podem prejudicar o avanço da igreja. Eles podem ferir homens de Deus. Mas geralmente eles tropeçam no mesmo pecado. O desejo pelo poder e a soberba. É Deus? Sim, sou Deus, Herodes disse. No mesmo instante, o mesmo anjo do Senhor que feriu Pedro para acordar ele na cadeia e livrar ele da cadeia, o mesmo anjo do Senhor que feriu Pedro para acordar o Pedro, feriu de morte o Herodes. É a mesma palavra, a mesma expressão. O anjo do Senhor o feriu, por ele não haver dado glória a Deus, e comido de vermes expirou. Você sabe que essa história aparece na história universal. Flávio Joséfo, historiador do primeiro século, ele narra essa história. No seu livro Antiguidades Judaicas, ele escreve assim, olha, repara nisso aqui, olha o que o Joséfo fala sobre esse episódio. Isso aqui não está na Bíblia, está na história universal. Olha o que é dito. No segundo dia desses espetáculos, abre aspas, no segundo dia desses espetáculos, vestindo uma túnica inteiramente feita de prata, de uma tessitura maravilhosa, ele entrou no teatro ao amanhecer. Olha o que a Bíblia está dizendo aqui, no verso 21. Em designado dia, Herodes, vestido de traje real, assentou-se no trono. Esse traje real, segundo Joséfo, era todo prateado. Ele reluzia ao impacto da luz. Vestido de ao amanhecer, a prata, ao ser iluminada pelos primeiros raios do sol, resplandecia de modo tão deslumbrante que produzia temor e admiração naqueles que o contemplavam fixamente. Seus aduladores então gritaram de todos os lados palavras que não eram para o seu verdadeiro bem, declarando-o Deus. Olha o que a história conta, sem nenhum compromisso com a Bíblia, que diz que o Herodes estava lá vestido de prata, e aí o povo começou a falar assim, você é um Deus. E o que a Bíblia está dizendo? Lucas, aqui, verso 22, e o povo clamava, é voz de um Deus e não de homem. Gritavam de todos os lados palavras que não eram para o seu verdadeiro bem, declarando-o Deus, dizendo, sê propício a nós, pois embora até agora tenhamos te reverenciado apenas como homem, doravante te confessaremos como superior à natureza mortal. O rei não os repreendeu, nem rejeitou tal impiedade. Olha só o que o Joséfo diz. Pouco depois, levantando os olhos, viu uma coruja pousada em uma corda acima da sua cabeça, e imediatamente compreendeu que era um presságio de desgraça.
assim como antes havia sido sinal de felicidade. Logo, foi tomado, olha só que curioso, logo, foi tomado por uma dor aguda no ventre, que começou de forma extremamente violenta. Sendo assim, foi levado às pressas para o palácio. E o rumor espalhou-se por toda parte de que ele certamente morreria em breve. Depois de 5 dias, totalmente consumido pela dor, morreu aos 54 anos de idade, tendo reinado 7 anos no total. É isso que se conta na história universal sobre Herodes Agripa I. E o que o texto bíblico diz? No mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu, por ele não haver dado glória a Deus, e comido de vermes expirou. No ventre, vermes no ventre. O fim de Herodes, o poderoso. O homem com poder, Herodes, tentou atrapalhar o progresso do movimento de Cristo ressurreto, mas caiu diante da sua própria soberba. Tantas vezes tememos a força de homens poderosos que falam como se fossem deuses, mas não podemos nos esquecer, eles não são. Mesmo que eles pensem sê-lo. Eu concluo com os 2 últimos versos. Entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Barnabé e Saulo, cumprida sua missão, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, apelidado Marcos. Entretanto, apesar das crises externas, apesar dos conflitos, apesar das perseguições, apesar de todas as circunstâncias adversas, o evangelho crescia. Atos 12 nos ensina que a igreja anda de joelhos. A igreja avança de joelhos. Cumprida a missão. Que missão? Lembra que a gente terminou a série passada falando dessa missão? Atos 11, 29 a 30. Diz que eles estavam lá e haveria fome em Jerusalém. Então o povo reuniu uma oferta e deu para Barnabé e Saulo. Leva para Jerusalém. Foi nesse episódio, quando eles levam para Jerusalém. Volta comigo para Atos 11. Atos 11, verso 29. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia. O que eles com efeito fizeram, enviando aos presbíteros por intermédio de Barnabé e Saulo. Barnabé e Saulo vêm para Jerusalém, e quando eles chegam em Jerusalém, por alguma razão da providência divina, eles presenciam esses episódios todos. E quando esses episódios terminam, o que acontece? Eles pegam João Marcos e voltam para a missão. O que vai acontecer no capítulo 13? A primeira viagem missionária da igreja. Barnabé, Paulo e João Marcos. Curiosamente, esse episódio foi um fomento às missões. Foi fundamental para a ousadia missional de Barnabé e Paulo, encorajamento nos desafios e perseguições da missão. Não precisamos temer, porque o Deus que livrou Pedro da prisão estava com eles. Era isso que eles levavam daquele episódio. Eles precisavam ver aquilo acontecer para ter coragem de cumprir a missão. Eles precisavam ver uma igreja unida em oração para terem coragem de cumprir a missão. A partir de agora, Pedro deixaria de ser o personagem principal do livro. A gente não vai ver mais Pedro aqui como protagonista. Até aqui Pedro é protagonista. A partir de agora, Paulo vira o protagonista do livro de Atos. Porque a igreja de Jerusalém já está bem cuidada. Agora a igreja precisa ser dos gentios também. Ela precisa ser de mais gente. Precisa caber mais gente na igreja. Sabe? A igreja de Deus é imparável. A missão de Deus é imparável. Pode haver qualquer tipo de perseguição. O vento do sangue dos mártires era como sementes. Quanto mais derramava sangue, mais brotavam crentes em Cristo Jesus. A missão de Deus é imparável, e porque ela é imparável, ela chegou até nós. E porque ela é imparável, ela continuará hoje através de nós. Que Deus nos use como comunidade de fé do Cristo ressurreto, nos dias de hoje, para os dias de hoje. Podemos orar? Feche seus olhos. Senhor Deus, nós somos muito gratos porque o Senhor é bom com a gente. Somos gratos porque o Senhor tem cuidado de nós. Há inúmeros desafios na nossa vida com os quais a gente não está sabendo lidar. Há muitas portas fechadas das quais nós não temos chave. Mas de joelhos nós podemos compreender os seus desígnios e confiar que para cada porta fechada das quais nós não temos chaves, o Senhor tem 1000 chaves das quais nós nem sabíamos que era possível. Portanto, Senhor, realiza aquilo que nós precisamos na sua vida de acordo com a tua vontade e nos ajude a ter fé para confiar que o Senhor está no controle a ponto de descansarmos em ti. É o que eu te peço em nome e por amor de Jesus. Amém. Deus abençoe você.